Vamos lá. O que eu vou fazer aqui é um resuminho baseado no livro de Keynes sobre Wittgenstein. É a parte que ele expõe rapidamente, da forma mais introdutória possível, o logicismo de Frege e Russell. Então, Frege e Russell defendiam o logicismo em filosofia da matemática. Eles acreditavam que a matemática é uma extensão da lógica e pretendiam demonstrá-lo. Isso, ela seria derivável de axiomas puramente lógicos, a matemática. Tanto Frege quanto Russell definem números da mesma maneira, como classe de classes com o mesmo número de membros. Assim, o número 2 é a classe dos pares, o número 3 é a classe dos trios, e assim por diante. Mas, definir números como uma classe de classes com o mesmo número de membros não seria circular. Para fugir da circularidade, é preciso explicar como classes podem ter o mesmo número de membros sem fazer uso da noção de número. Esse é o insight de Frege. Então, ele tem uma estratégia. Ele nota que um garçom pode saber que o número de facas e pratos na mesa é o mesmo apenas observando que do lado de cada prato há uma faca. Ou então, os casais, o número de casais dançantes é sempre um duo. Duas classes com o mesmo número de membros são chamadas de classes equinumerosas, no dizer de Frege, e equivalentes, no dizer de Russell. Com isso, nós revisamos a definição anterior de número assim. O número é a classe de classes com tantos membros quanto uma dada classe. Por exemplo, número classe 4 é a classe de todas as classes com tantos números quanto a classe dos Beatles. E a classe, o 3, é a classe de todas as classes com tantos números quanto a classe do conjunto dos mutantes. E assim por diante. O problema é que essas definições não nos permitem reduzir a matemática à lógica, uma vez que o fato de ter existido 4 Beatles e 3 mutantes é um fato empírico, contingente, não pertence à lógica. Então eles precisavam encontrar uma classe logicamente garantida. Isso é possível. Eles achavam que sim. Frege começou com zero. O zero, por definição, é definido por Frege como a classe de todas as classes com tantos membros quanto a classe de objetos que não são idênticos a si mesmos. Como não há objetos não idênticos a si mesmos, essa classe não tem membros. E como as classes que têm os mesmos membros são a mesma classe, há nesse caso só uma única classe que não tem membros, que é o zero. Zero é, portanto, a classe cujo único membro é a classe com nenhum membro, a chamada classe nula. O fato de que só há uma classe nula é usado no procedimento definitório do número 1, que é assim definido. Número 1, definição, é a classe das classes com tantos membros quanto a classe das classes nulas. Então, o que dá na mesma? 1 é definido como a classe de todas as classes com tantos membros quanto a classe cujo único membro é o número 0, que é a classe das classes nulas. 2 é a classe de todas as classes com tantos membros quanto a classe cujos membros são 0 e 1. 3 é a classe de classes de todas as classes com tantos membros quanto a classe cujos membros são 0, 1 e 2, e assim indefinida ad infinito. Essa é uma maneira muito engenhosa de se definir números a partir da noção de classe. Ser membro de uma classe e equivalência entre classes, que podem ser considerados conceitos lógicos. Mas Russell descobriu que há um erro fatal nisso. Se podemos proceder assim, então podemos, sem restrição, formar classe de classes de classes e assim por diante. Ou seja, as classes precisam poder ser tratadas como classificáveis, como membros de outras classes. Mas agora, podemos fazer uma pergunta. Pode uma classe ser membro de si mesma?
Muitas classes não podem ser membros de si mesmas. A classe dos homens não é um homem. A classe dos chineses não é um chinês. A classe dos números inteiros não é um número inteiro. Algumas, no entanto, parecem pertencer a si mesmos, como a classe dos não chineses, que parece ser não chinesa. A classe de todas as classes parece ser uma classe. A classe dos objetos abstratos também parece ser um objeto abstrato. Então parece que existem os dois tipos. As classes então podem ser divididas em duas. Classe das classes que não são membros de si mesmas e as classes das classes que são membros de si mesmas. Considere agora a classe 1, a classe de todas as classes que não são membros de si mesmas. Ela é membro de si mesma ou não? Como vimos, por definição, 1 é a classe de todas as classes que não são membros de si mesmas. Ora, mas se a classe 1 é membro de si mesma, como ela é, por definição, a classe das classes que não são membros de si mesmas, ela não deve ser membro de si mesma. Mas isso é contraditório. Considera agora a classe alternativa, sugerindo que a classe 1 não é membro de si mesma. Como vimos, 1 é definido como a classe das classes que não são membros de si mesmas. Mas, se a classe 1 não é membro de si mesma, então ela se qualifica para ser, pela sua definição, membro das classes que não são membros de si mesmas. E, portanto, ela é membro de si mesma. Mas isso também é contraditório. Ou seja, se a classe 1 é membro de si mesma, como ela é precisamente a classe das classes que não são membros de si mesmas, ela deve não ser membro de si mesma. Mas se a classe 1 não é membro de si mesma, então ela se qualifica para ser membro das classes que não são membros de si mesmas. E, portanto, ela é membro de si mesma. Esse é um raciocínio circular e constitui o famoso paradoxo de Russell. Há uma variedade de soluções, a preferida sendo hoje a de Zermelo, mas a solução de Russell foi a sua teoria dos tipos. O erro básico para ele era tratar classes como objetos randomicamente classificáveis. Classe e indivíduos pertencem a diferentes tipos lógicos. O que pode ser verdadeiro ou falso de um, pode não ser verdadeiro ou falso de outro. A classe dos homens é um homem. Se eu digo isso não é falso, mas é sem sentido. O que pode ser significativamente dito de indivíduos não pode ser significativamente dito de classes. O que pode ser significativamente dito de classes não pode ser significativamente dito de classes, e assim sucessivamente numa hierarquia de tipos lógicos. Essa é a ideia de Russell. Se essa diferença de tipos nos diferentes níveis da hierarquia for observada, o paradoxo não poderá ser formulado de forma significativa. Agora surge uma dificuldade para Russell. Se é proibido formar classe de classes, como então podemos definir número? Resposta: 0 continua com a mesma definição. A classe cujo único membro é a classe com nenhum membro, ou a classe nula. 1 é a classe de todas as classes cujos membros são a. membros da classe nula e b. qualquer objeto que não é membro dessa classe. 2 é definido como a classe de todas as classes similares à classe cujos números são a. os membros da classe usada para definir o número 1, mais b. qualquer objeto que não é membro dessa classe. 3 é a classe de todas as classes similares à classe cujos números são a. os membros da classe usada para definir 2, mais b. qualquer objeto que não é membro dessa classe definitória. E assim por diante. Dessa maneira, Russell podia definir um número natural depois do outro, e cada número será uma classe de indivíduos. Mas havia um problema. Só é possível continuar sempre a definir os infinitos números naturais dessa maneira se o número de objetos no universo for também infinito. Se o número de objetos no universo for finito, tiver apenas um número n de indivíduos, então não haverá classes com n mais 1 membros e, portanto, nenhum número cardinal n mais 1. Russell admite isso. O que ele faz é adicionar o chamado axioma da infinitude.
segundo o qual o número de objetos no universo é infinito. Essa hipótese pode ser, como ele pensou, altamente provável, mas não é uma hipótese lógica, não é uma verdade lógica. É, é uma hipótese empírica. E não me parece sequer provável, porque o infinito é sempre maior, por maior que seja o número de objetos do universo. Isso tira a pureza original do programa de derivar a matemática da lógica. Observação. Alguns sugerem uma definição como a de von Neumann, começando do conjunto vazio. Você tem conjunto vazio, depois tem o conjunto que inclui o conjunto vazio, depois tem o 2, que seja conjunto vazio, mais o conjunto que inclui conjunto vazio. Aí você tem 0 e 1 como membros do conjunto, e depois o 3, depois o 4, e assim sucessivamente. E com isso você pode ver a diferença. Você sabe que 4 é maior do que 2, porque o conjunto 4 tem mais membros do que 2. É diferente de uma solução como a de Zermelo. Mas isso pode ser uma solução fácil porque von Neumann define o que é um número, mas não o que é o número. Por exemplo, 3 pode ser instanciado como essas 3 aspinhas, ou 3 es, ou esse outro conjunto. Mas o que importa é o que é comum a todos esses trios. E disso a definição de von Neumann não dá conta. Além disso, ela define números a partir do nada, mas a solução de Frege também. Qualquer erro aí não pode ser atribuído a mim, mas naturalmente ao autor, o Sir Fred Hoyle. Não, esqueço.